E aí, gente, eu sou a Maki e hoje você vai acompanhar uma outra linha do tempo da evolução dos meus desenhos, agora feitos no tradicional. Começando por 2010, um ano em que eu comecei a criar os meus próprios personagens. E já te conto mais como isso aconteceu e sobre desenho também. Mas antes, até essa época, eu não fazia nada além de cópias, naquele esquema de olhar uma imagem e tentar reproduzir. Posso até elaborar um vídeo sobre como eu acho que essa fase anterior às criações me ajudou no meu trabalho hoje. Deixa aí nos comentários do vídeo se você apoia. Então até aqui eu não tinha nenhuma noção sobre desenhos, além de copiar de acordo com a minha observação. E no máximo sabia que existia alguma revistinha daquelas que ensinam mangá, que talvez você já tenha visto por aí também. Mas acabou que eu nunca me interessei muito não. O interesse mesmo surgiu quando eu vi meu namorado desenhar os personagens dele. E o que mais me chamou a atenção foi poder acompanhar de perto ele criando passo a passo um desenho do zero, que eu não fazia a mínima ideia de como fazer. E tudo isso para dizer que foi a partir dele que eu conheci e comecei a criar aquelas estruturas com formas geométricas simples que eu tanto falo aqui no canal. Vou deixar alguns links na descrição de vídeos em que eu falo um pouco sobre essas estruturas também. E assim a gente chega nesse primeiro desenho que foi o mais antigo que eu consegui encontrar de dezembro de 2010, tentando criar uma estrutura inicial para depois adicionar o restante. E a estrutura só não vai aparecer aqui porque eu geralmente apagava depois de passar a canetinha preta. E foi nesse ponto de saber que eu tinha a opção de usar uma estrutura simples para me ajudar antes de me preocupar com tudo de uma única vez, que eu destravei um aspecto do desenho que hoje eu vejo que foi muito importante para eu dar início às criações. É um recurso provavelmente não obrigatório, mas que pode ajudar bastante a gente entender algumas coisas e dar o primeiro passo. Inclusive, naquelas revistas que ensinam como desenhar mangá, tem bastante disso e pode ser um ponto de partida. No início pode ser até complicado. Eu, por exemplo, depois desse tempo todo, ainda estou brigando com as estruturas dependendo do que eu quero fazer. Mas quando a gente pega para fazer direitinho e insiste naquilo, dá certo. Então, se estiver difícil por aí também, continua. Durante todas as fases do desenho, a gente vai encontrar dificuldades pelo caminho. É normal. Mas agora, dando uma olhada rápida para falar do desenho, esse não era nada original. Era meio fake ainda. Não dá para esperar muito das nossas primeiras criações, principalmente quando as nossas referências, parte essencial de qualquer processo, são poucas ou se resumem em uma única. Bom, em 2011 eu continuei desenhando, até porque o tempo entre o desenho anterior e esse aqui foi bem curto. Esse é de março de 2011, e esse tempo era geralmente o período em que eu tinha vontade de desenhar mesmo. A cada mês, a cada 3 meses, algo assim. E essa falta de estar ali sempre praticando e insistindo não permitia muita evolução. E a gente vê aqui praticamente a mesma coisa no desenho de 2010. O mesmo tipo de traço, os mesmos erros, os mesmos medos e criações ainda bem relacionadas aos personagens fixos de outra pessoa. E nesse ano eu ainda fiz outros nessa mesma linha. Já em 2012 eu expandi um pouco mais, meu namorado sempre fazendo parte dessas evoluções. Então é inevitável não citar, já que isso faz parte de toda a minha trajetória. Aqui ele me apresentou o site de tirinhas. E nesse ano eu realmente ainda não estava muito ligado no que rolava na internet, além dos jogos online que eu sempre joguei. Foi aqui que eu conheci o Mentirinhas do Fábio Koala, Um Sábado Qualquer e Jiquim basicamente, que estão aí até hoje publicando conteúdo. E eu achei tão legal na época que eu quis criar minhas próprias tirinhas. Fiz algumas coisas no papel, mas não saiu muito disso não até hoje. Bom, o mais importante aqui é que eu comecei a ter mais referências. E o Fábio Koala esteve presente aí no meu traço durante um bom tempo, como nesse caso aqui desse desenho de 2012. E o vídeo que eu deixei no card sobre a influência de outros artistas no nosso traço é mais um desenho com influência do trabalho do Fábio Koala que eu refiz com o meu traço atual. Acho que foi nesse ano que eu acabei me interessando pelo cartoon também. Talvez eu não soubesse ainda que o estilo tinha um nome nem como eu fazia para aprender, mas eu sabia que visualmente era o que me agradava. E foi a partir daí que o desenho ganhou um pouco mais de significado e eu quis desenhar mais do que a cada 3 meses. Uma época de bastante registro do desenho. Em 2013 não parei e o cartoon continuou sendo o motivo principal de eu querer desenhar mais, apesar de eu ter feito outras coisas também. E nesse ano eu consegui um pouco mais de identidade pro meu traço. Pelo menos não se parecia uma cópia mal feita de nada que eu estava vendo no momento. E nesse período aqui é muito provável que eu tenha encontrado outras referências além daquelas 3 ou 4 anteriores. Quanto mais a gente tem referências, mais a gente aprende e se distancia da cópia. Se ficamos em uma só, a tendência é sempre copiar. Também foi mais ou menos por aqui que eu comecei a desenhar as coisas na temática medieval. E até hoje é um tema que eu gosto bastante. Inclusive, nessa mesma folha que tirei esse personagem, tem vários outros desenhos na mesma linha. Chegamos então em 2014 e foi aqui o primeiro ano em que eu desenhei bastante em curtos espaços de tempo. E também que comecei a entrar em contato com mais coisas diferentes. Estilos de desenho, comecei a assistir vídeos no YouTube sobre o assunto, pesquisar sobre tutoriais de desenho em blogs, acompanhar desenhos de Instagram, encontrei desafios tipo Inktober e esse tipo de coisa. Foi uma fase de bastante pesquisa e experimento.
Quanto mais eu encontrava, mais eu buscava. Nessa época eu também acabei despertando interesse em tudo que tivesse relação em criar e em fazer coisas. Mexi com biscuit, fiz sketchbook, tentei desenho realista, mexi com lápis de cor de uma forma bem diferente do que eu fazia antes e por aí vai. Tudo que eu ia encontrando eu tentava fazer. E todo esse conjunto começou a influenciar em como eu desenhava. Mas a minha escolha para mostrar aqui hoje foi um dos primeiros desenhos que eu tentei fazer realista. E que foi logo depois de pesquisar e descobrir que os lápis têm diferentes graduações. Como nessa época eu estava descobrindo muita coisa e testando tudo, eu acabei me interessando também em saber como funcionava fazer um desenho realista. Nunca foi algo que me interessou ao ponto de só querer desenhar isso, mas a curiosidade em testar é que era interessante. E até hoje isso só acrescentou no meu trabalho. Em 2015 eu desenhei tanto quanto em 2014 e talvez até mais. E selecionei esse aqui puxando mais para o estilo mangá, para vocês verem que eu continuava tentando desenhar em estilos diferentes do cartoon com o passar dos anos. Hoje eu já não faço tanto porque o meu foco é outro e eu já descobri a linha que eu mais gosto de fazer. Mas quando dá vontade, eu volto a fazer umas coisas para esse lado também. Aqui a anatomia e os detalhes já estavam bem diferentes dos primeiros anos que eu mostrei. E nessa fase eu fiz bastante fanart que acabou me mantendo motivada a fazer novos desenhos por bastante tempo. E partimos para 2016. Novamente as fanarts estavam bem presentes. Então eu estava constantemente mudando meu traço e o exercício era quase sempre pegar um desenho já existente e fazer a minha versão dele. E o bom disso é que é o tipo de exercício legal de fazer. O desenho e o traço continuou a mudar e o fato de eu estar fazendo desenho todas as semanas parece ter contribuído muito para isso acontecer. Acho que às vezes a gente fica esperando o traço mudar sem ter feito traços para dar tempo de haver mudança. Por isso é importante estar constantemente desenhando. Nessa época eu preenchi com certeza alguns sketchbooks e muitas folhas de papel entre 2015 e 2016. Já em 2017 eu continuei desenhando bastante tanto no papel quanto no digital. E assim como no ano anterior, eu estava buscando mudar o meu traço de alguma forma, deixar ele com traços mais soltos. E aí temos mais uma fanart tentando colocar a minha versão dos personagens que eu gosto. Nesse desenho específico eu consigo ver exatamente o que eu estava tentando fazer, que era puxar traços mais firmes e explorar diferentes curvas. Eu gostei muito disso. Estava começando aqui a não me preocupar em riscar a folha mais livremente sem travar demais o punho no papel. A ideia era tentar buscar um pouco mais de liberdade mesmo. E foi nesse ano também que eu comecei de fato a publicar vídeo aqui no YouTube. Tinha publicado 3 para testar no final de 2016, mas só comecei valendo em janeiro de 2017 quando eu decidi que faria mais vídeos para o canal e que o objetivo era continuar desenhando o tempo todo. Meio que uma forma de me motivar a continuar o que eu estava fazendo até agora. De 2017 para 2018 eu desenhei muito mesmo. E o que mais me fez desenhar até agora foi ter que produzir vídeos para o canal no YouTube. Então foi um período que eu comecei a aprender fazendo. Então em 2018, já com um ano de canal, temos desenhos ainda mais diferentes que os anteriores. Muito mais referências, mais tentativas de soltar o traço, mais persistir em melhorar demais e mais desenhos sempre. E apesar de eu ter feito alguns desenhos do papel nesse ano, eu desenhei muito mais no digital porque simplesmente é o jeito mais confortável para capturar o vídeo sem me atrapalhar. E também porque eu queria aprender questões de pintura digital também. Então hoje o papel para mim é mais um momento que eu tenho para curtir o desenho ali com a textura do papel, com materiais diferentes e sem me preocupar com gravação ou com outras distrações. E finalmente chegamos em 2019, que é o ano que está rolando, e vocês vão acompanhando tudo que eu estou fazendo através aqui do meu canal no YouTube e do meu Instagram também. E essa é basicamente a minha linha do tempo desde quando eu comecei a criar os meus próprios personagens do zero até hoje. O quanto o traço mudou, o que eu fiz na época e quanto tempo levou para mudar a forma como eu estou desenhando hoje. Conta aí pra gente com que estilo você começou, quando você começou a desenhar, quanto tempo faz e como está sendo a sua experiência com desenhos. Redes sociais aparecendo na tela, deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!